Bom dia, bem-vindos aí a mais uma videoaula da HW Sistemas. Hoje a nossa videoaula será sobre as nossas novidades aí da nossa nova versão que saiu no dia 25 de outubro de 2013. Se vocês quiserem dar uma olhada na nova versão do sistema, vocês podem vir aqui no menu Ajuda, aqui no Sobre. Tem um link aqui, ó. Clique aqui e veja as novidades dessa versão. Aqui, você clicando aqui, ele vai abrir um documento PDF no seu navegador aí. E aqui tem todas as correções, né? Novos projetos aqui e as sugestões aí que foram desenvolvidas nesse novo release. Primeiramente, eu vou abrir aqui. Eu separei os tópicos aqui para ficar mais fácil. Primeiramente a gente tem aí a conciliação. Isso é a conciliação do cartão de crédito. Isso é uma das novidades dessa versão, desse release aí. Deixa eu só conferir isso. Nessa conciliação, primeiramente você vai ter de olhar com sua administradora, com seu representante aí, fazer um pedido para poder fazer o recebimento desses arquivos, né? Na verdade, a pessoa que for te passar isso, que você tiver o contato para o contrato aí, né? Que você fez o contato com alguém para poder utilizar o serviço. Por exemplo, a gente vai ver aqui o da Cielo. Aí o representante da Cielo passou uma ficha, um formulário, onde você requisita esse extrato do cartão de crédito. E nesse extrato o representante vai te passar um portal, um lugar onde você vai entrar na internet e vai baixar. Diariamente você vai baixar esses arquivos para o seu computador. Então o sistema vai poder ler esses arquivos aí, assim como o sistema faz a leitura do retorno dos arquivos de retorno dos boletos. Ele vai fazer a baixa das suas contas a receber através desse arquivo de extrato. Então vamos ver aqui, ó. Primeiramente, né, depois que você tiver feito o processo legal todo, ter feito o pedido do seu acesso a esses arquivos, você vai ter de configurar isso no sistema. No sistema, eu vou logar aqui com o usuário de acesso ao financeiro. Aqui, ó, no sistema, na aba de cadastros básicos, eu vou ter de cadastrar aqui a administradora de cartão. É a tela básica do sistema. Essa administradora eu já tenho aqui uma cadastrada, mas como é que funciona isso aqui? Eu tenho no cadastro o nome da administradora, a descrição, isso aí serve para você identificar. O número, esse número de estabelecimento, eles vão te passar. Esse número vem no arquivo, vem em cada extrato do arquivo, em cada arquivo do extrato, vem esse número. Então o sistema vai precisar disso daí para identificar qual que é se você tiver mais de uma, né? Você contratou a Cielo, você pode contratar a Redcard, você pode contratar a GetNet. Então você vai ter de ter esse número no seu cadastro para poder o sistema saber de onde que está vindo essa transação, né, que ele está fazendo a leitura. O endereço, esse endereço aqui é o endereço que vai ser baixado seus arquivos. Todos os arquivos vão ficar nessa pasta. O cliente, esse cliente é a própria Cielo. Você vai ter de ter no seu cadastro de clientes, fornecedores, você vai ter de ter um cliente.
lá, né, com os dados da Cielo e vincular e colocar o código do cliente. Isso aí porque no extrato às vezes vem previsão de pagamento, por exemplo, de aluguel. Um aluguel de uma daquela maquininha lá de passar o cartão. Então, o sistema já vai fazer a previsão no quanto a pagar desse valor. Então, ele precisa do cliente informado aqui para ele poder já lá no quanto a pagar informar qual que é o cliente. Aqui, e além disso, desse cadastro, dentro da Cielo, eu vou ter aqui os terminais, que são aquelas maquininhas lá que passa o cartão. Então você pode ter mais de um. Pode ter duas, três, quatro, quantas você quiser. Só que aqui eu tenho que ficar atento que também cada terminal do cartão vai ter um código que vai identificar ele. Esse código também tem que ser informado corretamente porque esse código vem no arquivo. Aí, mais uma vez, o sistema, por intermédio desse código, que ele vai localizar as transações no seu conta a receber. Então, esse é o cadastro da administradora, não tem segredo nenhum. Vamos voltar aqui. A gente também tem aqui um cadastro de ocorrências da administradora. Esse cadastro de ocorrências ele é usado exclusivamente não. Principalmente ele é usado nos ajustes. Existem transações que vêm nesse extrato que são ajustes. Às vezes ajuste de débito, às vezes ajuste de crédito. Então o sistema, quando estiver fazendo o processamento, ele vai buscar nessa tabela de ajustes, vamos supor, igual deu o exemplo anteriormente. Você precisa pagar o aluguel de um terminalzinho da sua maquininha. Então você tem que configurar aqui, por exemplo, aqui já tem uma cobrança do plano Cielo. Vão cobrar de você esse plano Cielo. Então eu vou ter que configurar aqui a saída, a conta de saída do plano Cielo. Isso aqui está no plano de contas. Aí você configura aqui qual que é o seu plano de contas referente ao pagamento do plano Cielo. Eu poderia, usar aqui, estorno de cobrança do plano Cielo. Se essa ocorrência de número 20 que vem no arquivo fosse um estorno de um crédito, alguma coisa do tipo, você ia configurar sua conta de entrada para você ter o crédito desse valor. Só que nesse caso aqui não se aplica. Eu poderia apenas deixar dessa forma aqui, que vai ser saída. Eu vou pagar esse valor. Aí no caso, eu deveria ter aqui uma pesquisa, né? Deve ter alguma coisa aqui de estorno. Vamos ver. Aqui, tá vendo? Tem várias ocorrências aqui de estorno. Então, nessas situações, quando vir no arquivo, o interessante é que a gente tem que ficar atento quando for usar isso, observar no momento de processar o arquivo, vai vir lá ocorrência, vai vir um código de ocorrência, que é esse cara, que é essa tabela aqui, ID da tabela TM, e vai vir a descrição da ocorrência. Assim como está aqui, vai vir lá no arquivo. Então o ideal é, se vir uma informação no arquivo lá e que não é de costume, geralmente vem normalmente as cobranças de plano, mas pode ocorrer alguma situação diferente, né? Então você vai ter que ir no seu plano de conta, se não tiver uma conta própria para a situação que está acontecendo, você ir cadastrar a sua conta e logo após vir aqui vincular, né? No caso de estornos, eu poderia vir aqui, já está configurado aqui, estorno de cobrança do plano Cielo. Assim como tem a cobrança, o pagamento do plano Cielo, pode ter o estorno, né?
qual motivo eu não sei. Aí eu tenho aqui no plano de contas a minha conta de entrada, para poder, no momento de processar o extrato, ele fazer a entrada na minha conta corretamente. Seguindo aqui, agora, beleza, eu tenho as configurações, né, as principais, que são a administradora e os terminais funcionando. O que vai acontecer? Qual que é o processo? O sistema, no momento das suas vendas, deixa eu só ver aqui se eu estou utilizando o caixa auxiliar, que aí eu não, ok, tá ótimo. No momento que eu estiver fazendo a venda e você utilizar o seu cartão de crédito, o sistema vai, deixa eu entrar aqui no módulo de vendas, o sistema vai comportar aqui de forma diferente. Tem outra configuração aqui que eu tenho que tirar. Vamos lá, fazer uma venda aqui, rapidinho. Vamos lá. Vamos selecionar aqui 60 dias. Vamos ver se vou selecionar aqui o cartão de crédito. Vou confirmar a venda. Confirmar. Nesse momento aqui, tanto pela automação quanto pelo caixa auxiliar, no momento de fazer as formas de pagamento aqui, o que aconteceu? Eu tenho novos campos aqui: o número de autorização, o NumDoc ADM e o terminal. Esse terminal são as maquininhas, né? O terminal do cartão que você vai ter disponível na sua empresa lá. O que você vai fazer? Logo após fazer a transação, sai o comprovante da transação. Esse comprovante tem o número da autorização e o número do documento da ADM. Geralmente fica um do lado do outro. Você informa os números nesses campos, seleciona qual que é a maquininha que você está fazendo a transação, gera as prestações, assim como você fez lá. Se você colocou 2 vezes 30 dias, lá você divide normalmente você divide em 1, 2, 3 vezes. Aí você faz da mesma forma aqui, que eu gerei aqui. O que vai acontecer? Eu salvei essas informações, essas 3 informações da máquina, o terminal que fez a transação, o número da autorização e o número da autorização. O número da autorização, o número DOC, número do documento da administradora, NSU, e qual foi o terminal que fez essa transação. Essa informação ela é necessária porque é a partir dela que o sistema vai localizar o seu contas a receber quando você processar o extrato. É essa informação. No boleto é o nosso número que o sistema identifica, e nos cartões de crédito são esses 3 dados aí que são necessários. Quando eu confirmar aqui, feito isso, o processo, se for feito corretamente a princípio, a conciliação dos extratos do cartão de crédito vai funcionar perfeitamente. Vamos voltar aqui e agora vou mostrar a conciliação em si, como que ela é feita. Vou voltar aqui no financeiro. Eu posso chamar ela aqui através do menu importação, quitar crédito, conciliação cartão, essa tela. Eu posso chamar também
abrir a tela do contas a receber e tem um botãozinho aqui que também abre a mesma tela. Aqui, o primeiro campo vai abrir qual que é a administradora do cartão, que é cadastrado lá. Ele já traz o endereço do arquivo aqui. E eu tenho uma opção aqui de trazer pendências anteriores, né? Vamos deixar desmarcado por enquanto, que depois eu vou mostrar. Eu cliquei aqui, busca de informações concluídas, não encontrou nada. Vamos abrir aqui essa pasta e ver se tem alguma coisa lá. Só tem pastas aqui, eu não tenho arquivo nenhum. Eu já tenho alguns arquivos separados aqui, são nossos arquivos de teste. E eu vou agora, né, vou processar novamente aqui. Busca de informações concluídas. Você pode ver que aqui embaixo ele faz uma leitura aqui de arquivos. Gente, é bastante arquivo mesmo, viu? Não se assuste. Aqui tem até poucos arquivos, mas normalmente são vários arquivos no mesmo dia. Vou dar um OK aqui. E ele trouxe aqui já algumas informações para mim. Vamos ver. Aqui eu tenho data de arquivo, status ADM. Cada linha dessa daqui é uma transação no arquivo. Então, aqui eu tenho a situação da transação. Se foi paga, se foi agendado. Aqui embaixo eu tenho as opções que provavelmente vão vir no arquivo. Pago, agendado, enviado ao banco e a confirmar. Normalmente vem só os pagos e os agendados. Os pagos são as transações que vão cair na sua conta, ou provavelmente caiu na sua conta no dia anterior, né? Na meia-noite do dia anterior. Eu não sei ao certo qual que é o processo, se caiu durante o dia, mas é o que foi pago realmente a você. E o agendado são as transações que você fez no dia anterior e que provavelmente eles já confirmaram aquela transação, e se tiver um vencimento, se não for nada, por exemplo, se não for um débito, se não for um cartão de débito que não caiu hoje, vai vir no agendado e o sistema vai ler os dados e já vai jogar informações desse agendamento aí no seu crédito. Lembrando que se você for utilizar esses arquivos, você tem de ficar com seu caixa, com seu financeiro nas datas, né, corretas aí, para você não fazer processamento de recebimentos aí em dias que não correspondem ao seu dia financeiro. No meu caso aqui, por exemplo, eu estou no dia 24/9. Meu dia está super atrasado. O ideal é que vocês estejam no dia correto fazendo o processamento desses arquivos. Aí aqui eu tenho algumas informações. Crédito já quitado. Ele encontrou o crédito, porém o crédito já está quitado. Né? Eu tenho aqui crédito não encontrado. Esse crédito não encontrado, com as informações que veio no registro dessa transação, o sistema não conseguiu localizar esse crédito no contas a receber. Deixa ele aí que depois eu mostro o que a gente pode fazer. Crédito já quitado, crédito já quitado. Aqui vem em branco. Vamos ver por que vem em branco. Eu tenho aqui um valor negativo de R$221. Se eu andar pelos meus campos aqui, eu vou andando aqui, eu tenho uma observação, eu tenho uns dados aqui que são informações do cartão, né? Bandeira, descrição da bandeira, as taxas, né? Então, vamos continuar aqui. Isso, ó. Código, origem do ajuste. Isso aqui é a ocorrência que eu falei. Aqui eu tenho o código 20, cobrança do plano Cielo. Então, isso daqui não é transação nenhuma que foi feita pelo sistema, pelo seu terminal. Isso é um ajuste, é uma
informação que ainda não está no seu contas a receber, contas a pagar, provavelmente. Então isso aqui, configurando lá qual que é a conta do seu plano de contas de saída, ele vai vincular corretamente aí. Então, gente, aí lembrei de uma coisa aqui, antes de continuar. Lá na venda, no momento que eu precisei colocar lá terminal, que fez a transação, número da autorização, aquilo ali é obrigatório quando você seleciona um plano, seleciona um controle que é do tipo cartão de crédito, né? Eu vou voltar aqui, entrar novamente no financeiro e vou mostrar no cadastro do controle onde é que está essa informação. Eu tenho os controles. Aqui eu tenho cartão de crédito, cartão de débito. Aqui ó, eu tenho o tipo de plano, ó, cartão. Então o sistema vai verificar esse tipo de plano e vai verificar os nossos terminais ADM. Cada terminalzinho desse aqui. Se tiver algum terminal ativo, né, ele sabe que a empresa está utilizando o extrato da conciliação e vai passar, a partir desse momento, ser obrigatório informar aqueles dados lá para processamento do extrato. E outra coisa que também é necessário é no seu cadastro de controles é você configurar corretamente a sua conta bancária. Por exemplo, Banco do Brasil aqui, eu vou ter de informar a agência e o número da conta. Esses dados aí são necessários para, quando processar o extrato, o sistema saber onde que vai entrar esses créditos aí desse processamento que você está fazendo. Então eu vou precisar da agência e conta no cadastro controle. Vamos voltar aqui a nossa telinha. Continuando aqui os dados, esse registro, por exemplo, que está em branco, é um ajuste. Então eu tenho aqui o código do ajuste e a descrição dele, né? Aí fica fácil eu ir lá na minha tabela de ocorrência e configurar a minha conta de saída. Eu vou andar um pouquinho mais rápido aqui, gente, porque tem mais coisa para falar, senão vai ficar muito extenso. Tá vendo aqui, ó, agência e número da conta são aqueles dados que o sistema precisa para poder localizar aqui, ó. Ele já até colocou aqui qual que é os controles para crédito, ó. Banco do Brasil e alguns do Banco Bradesco. E continuando aqui, esses dois últimos campos aqui também são importantes. Esses campos são únicos para a sua administradora de cartão. Esses campos aqui são internos lá de cada administradora. Então, vocês só precisam saber que eles são os dois campos que a administradora usa para identificar a sua transação no sistema deles, né? Esses dois campos e o número da parcela, porque se você fazer um parcelamento, né, aí vão ser 4 transações, vai ser uma transação só que parcelada. Então, as 4 parcelas vão ter o mesmo número de ROADM e NSU-ROADM. Continuando aqui na nossa tela, a gente tem aqui, logo abaixo, total de tarifa, comissão, ajuste, positivo e negativo, né? Tarifas, tem um campo de tarifa, que eu passei por ele agora há pouco. Comissões, cada transação tem sua comissão, e os ajustes. Aqui
eu tenho um botão somar, só para fazer uma somazinha do que eu tiver selecionado aqui. E aqui as transações vinculadas. O sistema encontrou 8 transações no banco de dados. E vinculou apenas, e foram pagas, as 8 transações foram pagas no arquivo também, né? Aqui eu tenho algumas seleções, né? Eu posso selecionar aqui, ó. Eu quero apenas os créditos encontrados. Eu desmarco aqui, desmarco. Apenas os ajustes. Eu deixo só os ajustes marcados aqui. Os créditos encontrados ele não achou nada porque já foi quitado. Então, deixa eu entrar no ponto de receber aqui, porque eu já processei esse arquivo. Provavelmente são essas transações. Eu vou estornar para a gente ver lá na conciliação, quando o crédito estiver aberto, o que vai acontecer. E quando o crédito está em aberto no sistema, ele coloca aqui no status do processamento o crédito crédito encontrado. Crédito encontrado. Então, todos que tiver crédito encontrado, o sistema vai fazer a baixa ou apenas vincular algumas informações. Deixa eu ver aqui. Aqui no caso só teve créditos pagos. Então ele vai fazer a baixa desses créditos. Esse botão, essas opções aqui também são para filtros, né? À medida que eu vou clicando aqui, ele vai aplicando os filtros aí nos registros. Esse botão aqui é o botão que vai fazer o processamento desses dados. Vai fazer as baixas no seu ponto de receber, os lançamentos, vai fazer as previsões no contas a pagar, se houver, e vai fazer as baixas também no contas a pagar, se houver. E esse botão aqui, ele exporta essas informações aqui para o Excel. Vamos clicar aqui para ver. Aproveitar que não tem muita coisa. Aquela funcionalidade que o sistema tem que todos vocês conhecem. Eu vou processar aqui agora os créditos. A gente vê. Tem certeza sim. Ele processa. Processo concluído. Quando ele faz o processamento desses arquivos, o que acontece? Se a gente voltar na pasta onde estavam os arquivos aqui, eles não estão mais. O sistema, no momento que ele processa e não ocorre nenhuma falha, ele move os arquivos para dentro da pasta processada. Aí os arquivos ficam todos aí, para histórico. Veja quantos arquivos tem aqui, tem muitos arquivos. E os registros que estavam aqui com status crédito não encontrado, ele move para uma pasta, para o banco de dados, ele move lá para uma tabelinha de pendências. Essas pendências, você pode processar elas depois. Quando eu abro a tela, essa opção já vem marcada. Se eu mandar buscar informações aqui, ele busca nas pendências e não nos arquivos. Na verdade, ele busca nas pendências e depois busca os arquivos. Como eu não tenho arquivo mais na pasta, ele trouxe aqui apenas as pendências. Visto aqui que todas as pendências estão aqui. Eu tenho até um crédito encontrado aqui que eu vou dizer por quê. Então, aqui ele buscou do banco de dados. Esse é o processamento do extrato de cartão de crédito. Não tem segredo. Se configurar corretamente os nossos cadastros, você vai poder utilizar uma ótima ferramenta. Aí o que eu tenho aqui a respeito disso no quanto você receber? Eu estou aqui nos créditos e aqui eu tenho algumas informações. Eu vou mudar aqui para data de cadastro. Aqui eu tenho esse botão, ele vai abrir a conciliação, e eu tenho esses dois botões aqui que servem para você fazer correções, de dados que deixaram de ser informados, coisas anteriores, vamos supor que você passe a utilizar agora o seu
o seu extrato aí de cartão. Então, se você já quiser utilizar e pegar as coisas anteriores, você vai ter de vir aqui, ó, e digitar esses dados. Por exemplo, esses dados aqui são os dados que identificam é, a transação, né? São aqueles mesmos dados que aparecem lá na forma de pagamento, só com o número da parcela. E os campos de controle interno da administradora. Então ele serve, às vezes, vamos supor, você fez um processamento, fez a venda, informou os dados no número da autorização, e no dia de receber, você naquela tela do cartão, você viu lá que apareceu um crédito não encontrado. O que você pode fazer? Você pode ir lá, né, verificar aquela informação. Se você localizar essa informação no seu conta receber, você pode visualizar aqui que pode ter algum dado errado, né? Ou depois, se você quiser fazer uma conferência, vamos supor que quem faz as vendas lá passa a relação para você dos comprovantes, você pega, pode ir um por um aqui depois de sair fazendo a conferência. Se tiver errado, você já pode corrigir aqui e salvar, que quando processar, ele vai encontrar. E a outra informação, o outro botãozinho que eu tenho aqui, é esse botãozinho de selecionar pendência do processamento. Como eu disse, quando eu processo um arquivo e ele não foi encontrado no sistema, ele vai para a nossa tabelinha de pendência. Se eu clicar aqui, ele abre a tabelinha de pendência e eu posso vincular o crédito. Qual crédito? O crédito que eu estou selecionado aqui, Memorex, né? Vamos supor que eu não achei que ele deveria ter sido pago no dia 20. Vamos supor que foi ontem, né? Hoje é dia 20, foi antes de ontem. Hoje é dia 26. Vamos supor que ele vencesse no dia 25. Aí eu processei o arquivo hoje e ele não caiu. Eu posso vir aqui, né? Se eu tiver certeza que ele caiu, eu venho aqui, já processei, as pendências já estão todas registradas, eu posso vir aqui, ó, selecionar. Ah tá, o crédito já está quitado. Vamos olhar um outro aqui. Eu posso vir aqui, selecionar, procurar o arquivo aqui, o arquivo não, o registro aqui, os dados, selecionar o arquivo e vincular. No momento que eu fiz isso, ele vinculou aqui. Quando eu fazer o processamento de novo nessa tela aqui, apenas as pendências, ele já vai aparecer aqui para mim algum crédito encontrado. Esses aqui, ó, crédito encontrado. Deve ter um outro aqui embaixo. Esse crédito encontrado, quando você processar, ele vai fazer abaixo dele. Então isso serve para você. As coisas que não deu para fazer no momento, você pode fazer depois. Então essa é a nossa conciliação de cartão de crédito. Aí. Ficou bem simples utilizar essa funcionalidade aí. Vamos ver aqui o que tem mais. Produtos. Eu tenho algumas novidades aí no cadastro de produtos. Então vamos abrir aqui o cadastro de produtos. Primeira opção aqui, na ficha do produto, eu tenho aqui agora as devoluções. Na parte de entrada, eu tenho aqui as devoluções que antes não aparecia e isso às vezes confundiu o usuário aí que não mostrava aqui, né? Mostrava a saída, não mostrava as devoluções, e às vezes tinha devolução, o usuário não sabia porque não batia, né? Ele fazia o cálculo e não batia, ele ficava meio confuso. Então agora eu tenho saídas, devoluções, mais notas fiscais de entrada. Eu tenho um novo relatório aqui, nesse botão de relatórios. Eu tenho um botão, esse grupo de informações aqui, que é controle da produção do estoque. É o RCPE. Isso é um relatório exigido lá pelo Estado do Espírito Santo. Então é a informação do produto, né? Para quem usa produção, vai aparecer aqui
OP, né? Ordem de produção, e as notas, entrada e saída de nota fiscal e produção própria de mercadorias. Eu tenho também, vamos voltar aqui, eu tenho também uma coisa muito interessante, que agora esse nosso governo permite, né, que a gente trabalhe demais aí para fazer essas coisas. Então eu tenho aqui um perfil de tributação adicional. Para que serve isso, né? Existem N situações aí onde você faz mais, né, gente, para venda interestadual. Existem tipos de empresas que têm, geralmente eles têm de ter uma forma diferente do sistema a trabalhar. Então o sistema tem uma configuração agora chamada perfil de tributação adicional, que permite que ele se comporte de forma diferente, né, de um estado para outro, de um contribuinte para uma pessoa ou um não contribuinte, de uma pessoa física para uma pessoa jurídica, de um consumidor final para uma venda, para revenda, né? Então o sistema tem essas informações aqui para auxiliar na sua saída de nota fiscal, né, de mercadoria para operações interestaduais, né? Aqui eu tenho a tela de cadastro normal e aqui eu tenho o perfil. A descrição do perfil, essa descrição serve para você localizar lá no cadastro produto. Cadastro produto, você pode localizar qual que é o perfil que se encaixa aquele produto nas operações interestaduais. Aqui eu tenho a descrição, os estados, duplo clique, ou então tecla espaço sobre o registro que eu quiser selecionar. Ele vai ficar assim, separado por pipe, e vai ficar do lado direito aqui azul, informando que o registro está selecionado. Informar aqui se a operação que se aplica a esse perfil é para contribuinte, não contribuinte, ou para ambos, da mesma forma pessoa jurídica, pessoa física ou ambos, e consumidor final, sim, não ou ambos, né? Você vai colocar aqui o CST do ICMS, essa tributação adicional é só para o ICMS. O CST do ICMS, o CFOP, a alíquota interestadual. Se eu vou utilizar a redução, o percentual de redução do cadastro do produto, ou eu vou usar o percentual de redução que eu informar aqui. Se eu colocar um N aqui e deixar zerado, e tiver um percentual no cadastro do produto, ele não vai aplicar redução nenhuma. Os dados da substituição tributária para quem utiliza, né, a alíquota intraestadual e MVA. Isso aqui às vezes vai, né, para quem utiliza MVA ajustado, também pode utilizar por aqui, né? Nós já temos o cadastro lá do MVA ajustado, mas se ocorrer uma situação que lá não atender, pode colocar aqui que vai atender sua necessidade. Esse é o cadastro. Então, vamos lá, ver como é que funciona. No cadastro do produto, eu tenho uma aba tributação adicional. E aqui eu posso vincular qual que é a tributação adicional. Está vinculado. Então, quando eu emitir uma nota fiscal para o estado de São Paulo ou do Rio Grande do Sul, né, com esse produto, né, esse leite adesivo PC, quando eu emitir uma nota para esse estado, o cliente for contribuinte, for pessoa física e não for consumidor final, o sistema vai aplicar o CST 070, CFAP 6403, a alíquota de ICMS 12, percentual de redução de 61,11%, a alíquota do ST 18 e o MVA de 50,24%. Né? Então, se tiver situações que você precisar colocar uma coisa diferente
diferenciado de um estado para o outro e de um cliente para outro, você usa essas configurações aqui. Isso aqui é muito útil. Vamos voltar aqui e ver tabela de preço. Outra coisa também muito interessante, até mais fácil do que algumas tabelas que a gente já utiliza. Tem aqui uma nova tabela de preço. Nosso cadastro de promoção, né? Agora é cadastro de promoção barra tabela de preços. As outras tabelas continuam funcionando, né? Eu tenho aqui uma tabela adicional que ela pode ser feita sem vincular com cidade, sem vincular com setor, sem vincular com localidade, sem vincular com nada. Eu simplesmente entro, crio uma tabela aqui, ponho uma descrição da tabela, entro nesse botãozinho aqui, ó, visualizar produtos da tabela, e saio incluindo aqui os meus produtos, informando os valores, ou, né, como está dizendo aqui, ó, informa percentual positivo para aumentar o preço ou negativo para diminuir o preço. Aqui eu estava definindo os preços diferenciados dos meus produtos para essa nova tabela que eu estou criando. Tabela com 5% de desconto. Para que essa tabela? Eu não vinculei com ninguém? Então tá, vamos lá. Eu não vinculei com ninguém até o presente momento. Eu venho aqui no cadastro do João, por exemplo, e vou falar para o sistema. Sistema, o João vai usar a tabela de preço com 10% de desconto. Ok. Quando eu fizer a venda, o sistema automaticamente, como ele já faz com as outras tabelas, passa a verificar se o João tem uma tabela de preço definida para ele. Essa tabela prevalece sobre as outras, né? Se o João for da cidade de Valadares, se eu tiver um preço diferenciado para Valadares, só que o João estiver vinculado a uma tabela de preço, o sistema vai usar a tabela de preço que está definido no cadastro do João, né? Porque esse é além da promoção. A promoção prevalece sobre todas as tabelas que existem. Mas essa tabela avulsa, que a gente chama ela de avulsa, essa tabela avulsa prevalece sobre as demais. A ordem é promoção, depois essa tabela, depois as outras tabelas você tem como lá no cadastro da empresa e no cadastro da tabela identificar qual que prevalece sobre qual. A do cliente prevalece sobre todas as demais. Essa tabela ela pode ser, além de digitada aqui, eu posso digitar ela aqui também. Quando eu estou no cadastro do produto aqui, ó, eu tenho a tabela de preço, eu posso selecionar ela avulsa aqui, ó. Aí eu tenho as duas tabelinhas aqui, ó, as tabelinhas que já estão cadastradas lá. Eu posso vincular aqui também, não tem problema. Ela funciona igual as outras tabelas. Ela só é mais dinâmica, né, mais fácil. Você pode criar quantas tabelas você quiser sem precisar vincular a cidade, localidade, setor. Ficou muito mais fácil você utilizar as suas tabelas de preço. Vamos lá, compras. O que a gente tem aqui de compras? A gente tem aqui movimento, compras e gestão de compras. Aqui na nossa sugestão foi adicionado esses campos exceto, né? Exceto e mostrar a última venda. Esses campos foram adicionados aqui. Vamos supor que eu quero, né, que eu tenho poucos grupos, né, no nosso sistema, mas eu quero, em vez de eu ficar selecionando o grupo inicial e final, para colocar, eu quero tirar um grupo. Aí eu coloco o grupo aqui, ou a marca, ou a grade, tanto faz, coloco e marco o exceto. Quando eu colocar o exceto, esses grupos não entram, grupos, subgrupo ou grade, não entram na sugestão. Se eu deixar o exceto desmarcado, a sugestão é feita em cima dessas informações que você digitou. E aqui eu mostrar as últimas vendas, ele vai, vamos ver se vai demorar aqui. Ele vai gerar aqui uma linha com a última venda do item. Eu acho que eu não marquei lá, né? Não marquei. Vamos parar aqui.
Vamos pedir só os produtos movimentados. Tá, essa base minha não tem muita coisa. Voltando aqui, exceções, a sugestão de compra. E no pedido, nas compras, eu tenho mais coisas aqui também. No pedido, eu tenho agora, além do que eu já tinha, eu tenho aqui essa informação que é a condição de pagamento. É um novo campo que eu tenho aqui, onde eu vou colocar aqui, por exemplo, 30 e 60 dias. E aqui os produtos. Vamos incluir aqui um produto na nossa pedido de compra. Pode ser esse daqui. Quantidade 10, valor unitário 9, preço da última compra 5,54. Vamos para a mesma coisa. Eu tenho aqui MVA, transporte 50,24, IPI 15% e frete. Em valor ou em percentual? Vamos pôr em valor também. Isso serve para quê? Serve para ele embutir esses valores aqui no seu valor do seu pedido. Você está fazendo o pedido e você já embute esses dados no seu pedido de compra. Isso vai acrescentar o valor do pedido. Eu pedi 10 peças, no pedido tem 10 unidades de 5,54, mas calculando a substituição tributária com IPI e frete, o valor total do pedido passou a ser R$ 77,01, né? Esse pedido, ele com a condição de pagamento, ele imprime no pedido aqui, desculpa, deixa eu imprimir aqui. Ele imprime aqui modo gráfico, não. Ele imprime aqui as condições de pagamento. Aquelas condições lá para ficar mais fácil visualizar. E essa também é uma nova forma de imprimir o pedido, né? A forma normal que a gente tem é esse pedido aqui, né? Então a gente tem aquela nova forma de impressão lá, que é usada em impressoras matriciais, mas também pode ser utilizado aqui. Aqui tem os dados, os valores do ST que o sistema calculou, IPI e do frete. E os totais de peça, total de produto, frete, com imposto, sem imposto, e as parcelas que o pedido gerou. Então essa aqui são as novidades do pedido. E a gente tem aqui eu até poderia não falar, porque ainda falta alguma coisa, mas acho que não tem problema. Eu tenho aqui uma lista de cotação, né? Essa lista de cotação ela vai servir, na verdade, porque nós estamos concluindo aqui a parte de cotação utilizando a lista. Então ela vai servir para você montar uma lista de itens. Eu vou montar uma lista aqui de produtos que eu estou precisando comprar. Pela sugestão você já vai poder montar essa lista automaticamente, não tem problema. O ideal é que seja feito pela sugestão, mas você tendo uma lista de cotação vai facilitar para você no momento que você for fazer a cotação. Então, essa lista vai ficar disponível aqui, você pode dar uma mexida nela, não tem problema, mas ela vai ficar disponível para você no momento que você for fazer a cotação, você já saber ali quais são os produtos que você tem de cotar com os seus fornecedores para poder fazer o seu pedido de compra, né? No futuro aí vocês vão poder utilizar a cotação, vai ver que ela vai apresentar um relatório bem bacana dos seus produtos, né? Te dando a dica aí onde você deve comprar, qual fornecedor está com preço melhor, esse tipo de coisa. Mas hoje nós temos essa lista aí que a partir de agora ela fica aí disponível, mas na próxima versão já vai ter
isso tudo que eu estou falando aqui. Voltando aqui, produtos, compras e vendas. Vamos ver aqui, na venda até que não tem muita coisa não, mas é interessante a gente dar uma olhada em duas coisas. Impressão, estou abrindo a nota aqui. Na venda a gente tem aqui, que mudou, na impressão do dado, eu tenho agora como imprimir a locação. Tem pessoal que usa aí, o seu estoque usa as opções de locação para identificar onde são os produtos aí e utilizar a requisição, né? Tem gente que usa a ordem de carregamento, tem gente que usa a requisição. Então na requisição, logo à frente da descrição, imprime a locação do produto. Vamos ver aqui como fazer para configurar. Eu venho aqui no parâmetro de sistema, procurar aqui a chave automação e procurar aqui lock rec. Eu coloco igual a esse aqui, lock rec, locação, requisição. Basta isso para agora, quando o produto tiver no seu cadastro uma locação definida, vamos ver se algum tem aqui, uma locação definida, ele fazer a impressão desses dados. Vamos até mudar aqui essa locação. X que eu mudei a máscara, né, da minha locação aqui. Vamos aqui pesquisar aquela venda que eu fiz. Aqui, como o sistema tem lá como o produto tem lá duas locações, aqui ele coloca aqui agora a locação que ele encontrou. Se tiver uma só, ele vai deixar uma apenas. Se a descrição do produto for muito grande, o sistema vai cortar para colocar a locação. Aí, né, você tem de ver o que você vai arrumar com o seu cadastro. Teve isso. E tem uma opção aqui também de, logo abaixo aqui, de lucratividade. Lucratividade venda. Essa lucratividade, o que ela vai fazer? Com base nos custos da sua empresa, no custo de mercadoria vendida, nos seus dados que você apurar na sua empresa, você pode aqui fazer até uma simulação, né, de desconto. Você pode visualizar aqui a lucratividade dessa venda utilizando aqui essa nova tela, né? Você pode, no caso, vamos supor que você não utilize o nosso gestor para poder fazer as suas apurações, você pode utilizar aqui o nosso cadastro do DNA e você mesmo incluir nos seus departamentos, seu meio de apuração, você informar aqui os seus dados, né? Custo fixo, custo mercadoria vendida. Você informa aí os dados que são necessários e o sistema, com base nessa apuração que você cadastrar aqui na sua empresa, o sistema vai fazer o cálculo da lucratividade da sua venda, né, unitário, né, por item unitário aqui, ó, ou por total de item. Essa venda eu vendi uma unidade só, então está a mesma coisa. E pelo total da venda. Essa venda aqui está me dando um lucro líquido de 92 centavos. Ele fez o cálculo com base na minha apuração.
Minha apuração está aqui no mês 6 de 2011, está bem atrasado. Aqui eu posso colocar alguns valores aqui e simular, fazer umas brincadeiras aí. Colocar desconto, acréscimo. Tá aí. Essas aí são as novidades da nossa venda. Eu tenho aqui na nota fiscal. Vamos abrir a nota. Que também tem na venda. Vou voltar aqui na venda para a gente ver onde tem. Clicar no novo aqui, ó. No item, ó, eu tenho o número do pedido de compra e o número do item do pedido de compra. Esse pedido de compra é do seu cliente. Você vai fazer uma venda para o seu cliente. Vamos supor que ele te mandou um pedido que ele fez, um pedido interno que ele fez com a relação das mercadorias, ele mandou para você fazer a venda para ele. O que você vai fazer? Cada item aí você vai digitar o número do pedido de compra que o cliente te mandou e o número do item, né, a sequência do item dentro do pedido de compra dele, para você vai fazer isso para quê? Para ele enviar para a nota fiscal, para o XML que você emitir a sua nota, para o XML conter essa informação. Contendo essa informação, o seu cliente ele vai poder, de forma mais automatizada, vai poder vincular isso internamente no sistema dele. Se eu fizer a venda aqui e no cadastro da nota, utilizar aqui o pedido de venda e já tiver informado lá o número do pedido e o número do item, o sistema já vai trazer da venda, né? Também posso vir aqui manualmente ao incluir aqui um item. Eu tenho outros dois campos aqui no final de todos os dados do item. Eu tenho os mesmos campos que apresentam na venda, o número do pedido e o número do item. Esses dados, como eu falei, vão no XML, permitindo assim que o seu cliente processe esses dados no seu sistema para poder automatizar processos aí internos. Na nota fiscal, foi só isso. E eu tenho algumas novidades aqui também. Cadastro da empresa. No cadastro da empresa, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho aqui uma identificação. Essa identificação é texto livre. Você pode digitar o que você quiser aí. Essa identificação ela vai servir para facilitar o login de quem usa mais de uma empresa no mesmo banco de dados, e alguns relatórios. A maioria dos relatórios, na verdade, vai aparecer esse campo aqui de identificação. Se eu fizer o login aqui, tá vendo aqui? A identificação da empresa. O que eu tenho aqui também? Deixa eu logar, continuar. Eu tenho aqui também o login de mais de uma empresa. Então, aqui agora eu tenho uma opção no sistema de utilizar um usuário, poder ser utilizado em outras empresas. Então vamos ver como é que isso funciona. Eu tenho aqui no meu sistema, eu tenho duas empresas. E vamos supor que um usuário que está utilizando a empresa 2 precise fazer alterações de dados aqui na empresa 1. Eu vou no cadastro da senha do usuário, no cadastro de senhas, eu tenho um botão aqui que vai servir para importar o usuário de outra empresa. Por exemplo,
na empresa 2, né? Aqui listou todas as empresas que eu tenho nessa base, que não é a minha empresa, né? A minha empresa é a 1 e eu tenho aqui a empresa 2 com todos esses usuários aqui. O que eu posso fazer? Eu posso importar o usuário João, vamos ver. Esse aqui já está ativo. O teste 4 também já está ativo. Todos já estão ativos. Deixa eu excluir um deles aqui, teste 4. Teste 4 eu posso importar, né? No que eu importar aqui, eu vou selecionar, como normalmente eu faço, qual que é o vendedor correspondente nessa empresa, empresa 1. E aqui a senha dele fica uma senha só, fica a senha que ele já utiliza lá na outra empresa. Mas aqui eu posso definir qual que é o departamento, se ele vai usar estoque negativo, alterar a impressora. E esses dados eu configuro para essa empresa. Não quer dizer que o nível dele lá é 5, que o nível dele vai ser 5 aqui também. Não. Vamos supor que lá é o nível 5, aqui eu quero definir que ele é apenas no nível 2, né? E também que acesse apenas a automação, que não acesse o financeiro, nem o caixa auxiliar, nem o pátio CE. É assim que eu faço. Configurei aqui, dou OK. Pronto. Esse usuário aqui, o teste 4, está habilitado a utilizar as duas empresas. E aí, quando eu fizer o logoff, funciona assim como esse usuário aqui, por exemplo. Eu seleciono a empresa. Continuando aqui. No PAF-SE. Para o PAF-SE, eu configurei um outro banco aqui para a gente ver o que a gente teve aí. Eu estou utilizando aqui uma impressora, um emulador de impressora fiscal. Então esse emulador às vezes ele trava um pouquinho o computador. Eu tive 3 alterações aqui no PAF-SE que vai funcionar da seguinte forma. Primeira delas, eu não vou mostrar na mesma ordem que está ali não. Primeira delas, melhoria do processo de cópia do HWF. O HWF, para quem não sabe, é o banco de dados de consulta de produtos, clientes, essas tabelinhas básicas. É o banco de dados de consulta quando a sua rede não está funcionando. Vamos supor, a sua rede para de funcionar e você está lá, o cupom não pode parar de ser emitido. O que o sistema faz, ele redireciona a sua conexão para esse banco de dados que fica local, a HWF. Então, a gente tem aqui no cadastro dos terminais uma sincronização que foi melhorada, né? E o processo de cópia, porque a gente tem de ficar atento de como a gente vai fazer para esse HWF estar atualizado e disponível para o terminal, para o seu caixa que utiliza o PAF-SE. Então a gente tem duas formas. Primeiro, vou só mostrar aqui que essa tela ela mudou. Antes eu só tinha um botão aqui no centro que criava HWF. Ele apagava tudo que tinha no arquivo e criava o arquivo novamente. Incluía os registros novamente. Hoje ele já está diferente. Eu posso, nas mercadorias, eu posso mandar todas as mercadorias alteradas ou apenas com o seu preço alterado. Clientes, eu posso mandar todos os clientes alterados e alguns registros apenas alterados. Tem tabelinhas que são tão pequenas que o sistema manda elas todas novamente, não tem problema nenhum. Mas isso daqui porque vamos supor que você tem muito cliente, muito produto. Então você não precisa mandar tudo de novo. Se o seu arquivo, isso aí também você tem que tomar cuidado.
Se esse arquivo aqui ele já está, vamos dizer assim, completo, tudo bem, você pode marcar uma dessas opções aqui, mas se ele não tiver, tome bastante cuidado. Se o arquivo não estiver completo, você deve selecionar aqui todos e montar esse arquivo. Caso contrário, ele vai montar o arquivo aqui com poucas informações. Então vamos lá agora ao processo de cópia. O que eu tenho no processo de cópia? Eu tenho duas formas de fazer essa cópia. Eu posso configurar o meu sistema de retaguarda para ele fazer o envio desse HWF. Esse HWF aqui não deve ser também o HWF que eu estou configurado para conectar, né? Portanto, eu não posso fazer. Vamos supor, eu estou utilizando o PAF aqui, não estou? Né? Vamos ver aqui o config do sistema. Como é que está? Onde que eu estou conectando o HWF? Essa linha aqui vocês podem considerar. Eu estou utilizando o HWF C basal do PAF. Esse aqui é o endereço de conexão do meu HWF para o sistema fazer a conexão dele. Esse é o meu banco de dados, HWF. É esse aqui que o sistema está fazendo a conexão. Então, eu não posso vir aqui e utilizar o mesmo banco de dados. Esse arquivo é um arquivo que eu vou montar para poder disponibilizar para cada caixa que utiliza o PAF-SF. Então, se ele for um PAF-SF, coisa que o ideal, né, que não seja, né, o ideal é que você tenha um servidor, tenha uma máquina que não seja o PAF-SF para poder fazer isso. Então, esse endereço não deve ser. Por quê? Não deve ser porque esse banco tem uso pelo sistema, né? Então, tem que ser um banco que fique ali apenas para essa funcionalidade, para poder gerar e depois disso deixar o arquivo disponível para os caixas, né? Então, esse banco não pode ser o mesmo. Aqui, abaixo aqui, está desabilitado, né? Eu vou mostrar ali o que acontece. Então, eu tenho duas formas. O seu sistema de retaguarda fica responsável por enviar. Se eu voltar aqui, eu estou vendo aqui que cada terminal, né, no seu registro, no seu cadastro, eu tenho aqui alguns endereços, né? Olha, eu tenho aqui o endereço hwf.fdb. Isso aqui também não é o que deve ficar no config. Não é. Aqui, por exemplo, está errado. Aqui deveria ser outro local. Todos esses locais que se referem ao config não devem ficar nesses dois campos. Porque o sistema vai trabalhar em cima, vai estar funcionando com o HWF no mesmo momento que o arquivo pode estar sendo montado, né? Então, quando eu configurar que o meu retaguarda vai vai gerar o arquivo HWF-FDB e vai enviar esses arquivos automaticamente para cada terminal, é esse endereço que ele vai saber no terminal que ele tem de jogar o arquivo lá. Então aqui eu tenho que ter o endereço de rede, né? Se não é a mesma máquina do PAF, eu tenho que ter o endereço de rede. O endereço da máquina, vamos supor que é caixa 1. Caixa 1. Né? E vamos supor que ele tem uma pasta compartilhada apenas para essa funcionalidade lá, que se chama banco _HWF. É isso que eu devo fazer, né? Aí eu vou ter uma pasta no meu caixa 1, né? Pode ser no C da máquina, banco HWF. Compartilho a pasta banco HWF e deixo ela lá disponível. Feito isso, salvei. O que vai acontecer? No momento que o PAF entrar no sistema, que o PAF iniciar, ele vai verificar quem é o responsável pela cópia. Quando for
o retaguarda, ele sabe que o retaguarda jogou o hwf.ftb dentro dessa pasta caixa 1 banco underline hwf. Ele vai simplesmente copiar esse arquivo e jogar para o seu endereço que já está no config. Entendeu por que não deve ser o mesmo endereço que está no config? Por isso, porque ele vai pegar de um lugar e jogar para o outro, sendo que esse outro é o lugar que ele faz a conexão, né? Esse é o processo de quando o retaguarda é o responsável pela cópia. Esse processo ele tem falhas. O ideal é que seja o outro que eu vou mostrar. Por que esse processo tem falha? Né? Vamos supor que eu tenho lá 10 caixas no meu supermercado e 3 deles estão desligados. Se eu fizer esse processo aí de montar o HWF, nesse momento aqui, clicar aqui e mandar montar, terminou, ele vai ir caixa por caixa aqui, que tiver selecionado, e tentar enviar para essas pastas. Tentar enviar para cada um, ele vai fazer uma cópia. Se o terminal estiver desligado, se estiver sem rede, se o terminal não tiver como disponibilizar essa pasta no momento que ele estiver fazendo o envio, não vai enviar. Aí esse terminal vai ficar sem atualização, até que seja feita uma nova tentativa, né? Esse é o processo do HW copiar. E tem o segundo processo, que é o do próprio terminal fazer a cópia. Esse é o mais interessante. Como é que funciona? Vamos aqui no cadastro da empresa. Eu tenho aqui nos outros, configuração do sistema, outras. Eu tenho aqui, ó, responsável pela cópia, terminal e retaguarda. Retaguarda foi o que eu expliquei agora há pouco como é que funciona. O terminal, que é o mais interessante, é esse cara aqui, ó, diretório para disponibilizar o HWF. Aqui eu disponibilizo uma pasta na rede, uma pasta apenas na rede, e não é nenhum terminal, é o seu servidor. É um diretório que vai ficar compartilhado, como vocês podem ver aqui, eu tenho um compartilhamento, e esse compartilhamento deve ser disponível para todos os caixas, acessível, né, para todos os caixas. Configurei isso aqui, beleza. Agora eu volto lá na minha configuração. Quando eu mandar sincronizar aqui, ó, ele já até trouxe aqui desabilitado justamente por causa disso, que é o terminal que está configurado para copiar. O que ele vai fazer? Ele vai montar esse cara aqui, só que em vez de ele tentar enviar para caixa por caixa, em vez de ele tentar enviar pasta por pasta aqui, ele vai enviar uma vez só para esse endereço. Aí cada caixa, quando estiver funcionando, vai verificar nesse diretório aqui se tem um HWF mais novo. Se ele encontrar, ele mesmo copia. Então não tem problema se o terminal está sem rede, se está se está desligado, não vai ter problema nenhum. Esse é o processo mais confiável que você tem aí para utilizar. E bem provavelmente o outro processo vai ser desativado, né? Então vocês podem, ele ainda está funcionando para manter a compatibilidade de que ele já funcionava, mas é bem interessante vocês irem configurando aí para quem utiliza esse serviço e configurando isso aí para poder corrigir isso daí. E tem outra coisa, tem um processo de serviço do nosso serviço HDA. Eu vou mostrar ele também. Vou dar uma pausa aqui para me abrir uma máquina virtual. Só um minutinho. Tem uma coisa que eu quero mostrar aqui. Eu estou numa máquina virtual aqui, que eu mostrei aqui que é sincronizar, ele vai montar um HWF, né? Esqueci de dizer também que ele tem a database, né? Se eu não montei nada, a database dele é nula. Ele vai mostrar aqui uma data de lá 1990, uma coisa assim. Ele vai puxar quando eu marcar, né? Apenas alterados. Ele vai buscar apenas os dados que forem dessa data aqui
até a data de hoje, ou maiores ou igual a essa data. Então, do dia 25/10 para frente, tudo que foi alterado, ele vai preparar aqui e enviar. Só que esse processo aqui, vocês estão vendo que é manual. Para poder fazer isso, é manual. A gente tem o nosso serviço, que fica aqui rodando junto ao relógio, que tem a opção de poder fazer. Eu vou instalar ele aqui. 3 segundos aqui. Esse nosso serviço, ele tem a opção de fazer isso independente do comando do usuário. Ok, já está rodando. Como é que funciona? A gente já tem uma videoaula disso daqui. Não tem apenas dessa configuração de atualização do terminal, porque isso foi feito um pouco depois da gente gravar a videoaula sobre o nosso serviço aqui. Então, aqui eu tenho como configurar o nosso terminal, o nosso servidor, né? Uma máquina eu vou configurar e fazer isso aqui. Aí ela vai fazer esse processo, né, de montar esse HWF dentro do sistema. Então, como é que ela vai fazer isso? Eu vou ter de informar aqui o código da empresa que está utilizando, no nosso caso aqui, empresa 1. O endereço do HW, isso aqui é o próprio endereço aqui, ó, endereço, tá vendo aqui? É o endereço de conexão da sua base de dados retaguarda, do seu servidor. Se essa não for a sua máquina de servidor, você põe aqui o endereço do seu servidor. E local HWF. Esse local HWF é uma pasta. Vamos supor, da mesma forma, o ideal seja que eu coloque essa pasta diferente da pasta que fica no config do programa, né? Eu estou usando aqui uma outra pasta. Eu copio e colo esse endereço do HWF aqui. Pode ser a pasta. Eu acho que você pode informar o nome do arquivo, mas o ideal é que seja a pasta. Porque aqui, por exemplo, você seleciona apenas a pasta. E aqui você configura os horários. Ah, tá. Isso aqui que é o ideal, né? Vou colocar aqui 8 da manhã, meio-dia e, sei lá, 15 horas. Ok. Como esse nosso serviço fica rodando aqui o tempo todo, quando esses horários aqui, ele vai fazer o mesmo processo que o usuário faz ao clicar nesse botão aqui. Ele vai fazer o mesmo processo. Ele vai montar o HWF e quando for para copiar para o terminal, ele copia para o terminal. Quando for para copiar para o retaguarda, para essa pasta aqui, ele copia para essa pasta. E ele vai fazer isso aí. Então, continuando aqui, né? Eu queria apenas mostrar isso aqui. Vamos voltar lá as nossas alterações, que agora eu vou mostrar o path. Aqui eu mostrei o processo de cópia, né? Vamos ver agora como é que isso funciona dentro do PAF-SE, né? Eu apenas falei lá que a gente melhorou o processo de cópia, mas a gente não viu isso acontecendo. Então eu vou abrir aqui, eu tenho o PAF-SE, né? Como é que funciona? Vamos supor que ao entrar no sistema, o PAF-SE ele faz uma verificação. Vamos ver aqui. Não achou nada. Saí aqui e vou montar esse HWF. Preparar. Agora sim ele vai
montar o nosso banco HWF aqui, vai copiar para esse endereço aqui, HWF. Ok. E no momento que eu entro no path, ele faz a cópia. Ele encontrou uma versão mais recente do que a dele, desse banco de consulta, e fez a cópia, né? Esse processo é automático na entrada do sistema. Pode acontecer do seguinte: preparar aqui novamente. Vou preparar uma versão mais recente do que a versão que o próprio path está configurado. Pode acontecer de eu estou emitindo um cupom e aparecer uma versão mais recente. Nesse momento aqui, fica a critério do usuário se eu vou atualizar novamente ou não. Mas o processo de entrada, ele sempre vai copiar. Aqui eu posso sair. Quando eu finalizar um outro cupom, finalizar qualquer outra operação, o sistema checa da mesma forma. Se eu der o Enter em cima do botão copiar, ele copiou. Entendeu? Assim que funciona. Tem outra opção. Tem outra opção também. Vou preparar um outro aqui. Tem uma outra opção também, que é através do menu. Eu tenho um menu aqui. Ou verificar banco de backup. Eu tenho Ctrl E, né? Ele também faz a mesma coisa. Vamos supor que fez a atualização lá, o seu gerente avisou: ó, gente, atualiza os seus computadores aí. Não tem nenhum cliente fazendo, né, no seu caixa. E você dá o Ctrl E e copia novamente. Esse é o processo de cópia do PathACF. Se tivesse configurado aqui para o retaguarda copiar, né, ele ia verificar. O path nesse momento está configurado, o sistema no geral está configurado para o terminal copiar o seu HWF. Então ele está localizando o HWF nessa pasta. Se fosse o contrário, se fosse o retaguarda, ele ia buscar nessa pasta. Vamos ver mais o que tem de modificação aí no path. Banco de dados de... Não, vamos primeiro na otimização. Nós melhoramos aqui o nosso processo de finalização de cupom. Antes, quando a gente entra aqui no sistema, a gente visualiza umas janelinhas abrindo aqui, umas barrinhas de progresso atualizando. Aí quando eu fechava um cupom fiscal, da mesma forma, o nosso sistema ele faz a sincronização desses dados e envia para a nossa base de dados do retaguarda. Porque o PathACF ele tem de funcionar localmente, né, independente da rede. Se a rede cair, ele tem de continuar funcionando. Então, tudo que ele faz, ele grava local. Depois ele envia para o seu servidor. Aí acontecia que após o fechamento do cupom fiscal, ele fazia essa sincronização. E isso acontece que quando tiver um cupom muito grande, o servidor estiver sobrecarregado, e essas informações demoravam a ser processadas. O que a gente fez? A gente tirou esse envio de informações do fechamento do cupom fiscal. Quer ver? Vou fazer alguns itens aqui. E vou fechar o cupom. Vocês vão observar que não vai abrir mais aquela janelinha aqui. O sistema vai abrir um segundo plano de um processamento que vai até ser mostrado aqui no finalzinho aqui desse texto do MD5. O sistema vai abrir esse processamento e vai enviar, deixando o PathACF disponível para continuar emitindo cupom, né? Vamos ver como é que funciona. Então, fechar aqui, ó. Tá vendo? Não abriu a telinha.
Não abriu. Aqui ele está fazendo a sincronização. É tão rápido que a gente quase não viu. Então, se eu fiz um cupom, estou fazendo um cupom, fechei o cupom, eu posso continuar fazendo aqui, ó. Ele nem começou a enviar o outro item aí. Eu posso fazer cupom em cima de cupom fiscal aqui. Não tem problema. Agora fica uma opção de envio de dados aí em segundo plano. Otimizando assim, principalmente para supermercados, onde o volume de dados é muito grande. Outra coisa que a gente fez é o banco de dados de consulta poder ser utilizado ao invés do banco de dados do retaguarda. Esse banco de dados HWF, que é o que a gente viu como montar. Como que eu configuro isso? No assistente aqui, ó. No momento que eu rodar o assistente aqui, a terceira tela tem um tipo de conexão. Por padrão, online. Online, ele consulta no meu servidor. Offline, ele vai consultar produtos, clientes, essas coisas. Ele vai consultar no meu banco de dados HWF, que é o banco de dados que eu monto aqui. Então, ele vai consultar nesse banco de dados. Online e offline. Offline. Então, se eu estou utilizando o offline, estou utilizando o offline aqui. Já está offline. Estou utilizando o offline aqui. Quer dizer, minha conexão com os dados do PAF já é local. Que eu tinha até então, eu tinha de ter o servidor disponível lá para mim poder fazer as consultas. Quando a rede caía, aí sim eu conectava local. O que eu tenho agora é que eu posso configurar essa conexão ser diretamente local, sem precisar cair a conexão para poder conectar esse banco de dados. Então, ele já conecta direto. Então, se a rede cair, você nem viu que a rede caiu. E já vai estar funcionando aí. Então, como é que fica? Aqui no PathServe, por exemplo, é capaz de você nem notar, né? Porque a conexão, ele não vai nem avisar, não vai funcionar do mesmo jeito que ele funcionava conectado ao servidor. A única diferença é que fechou um cupom. Se você tiver sem rede, ele vai tentar enviar aqui e não vai conseguir. Até o momento que a rede voltar. Antes, quando a rede caía, o que acontecia? Ele redirecionava o banco de dados local. E a partir daí, ele não reconectava no servidor se a rede voltasse. Então eu teria de sair do sistema, entrar no sistema novamente para poder reconectar ao servidor e enviar as informações que foram geradas enquanto o servidor estava offline. Dessa forma, tanto online como offline agora, não tem problema. A conexão do servidor ela vai ser feita em todo momento que ele tentar atualizar. Então, se o servidor agora não está online, não tem problema. Ele tentou agora, não deu. Daí um tempinho ele tenta de novo, não deu. Quando ficar online, tentou, conectou, enviou tudo que tinha para enviar. Agora é assim que está funcionando. Vamos ver aqui o que mais. Tá. Uma coisa que eu queria dizer é que dependendo do computador que tiver, das configurações locais do computador, talvez não seja interessante você utilizar isso. Porque se você tem um servidor dedicado, se sua rede é uma rede bem estruturada, sua conexão vai funcionar muito bem. Se você achar que por jogar um banco de dados local
pode funcionar mais rápido? Pode até funcionar, mas se você não tiver uma máquina que dê suporte para isso, pode ser que fique até pior, né? Porque às vezes o computador está com muito processamento ali, o banco de dados, se for um banco de dados muito grande, pode ser que não venha melhorar, mas se sua máquina é uma máquina boa, as máquinas dos seus caixas, então não tem problema nenhum. E essa conexão, ela é por máquina. Então, quanto a isso, daí você pode configurar uma máquina ou outra. Se uma tá dando, a outra não tá dando, você pode ver qual que você vai fazer, qual que você não vai fazer. Então, gente, o que a gente tem de novidade principal no release 4.02, a nossa versão 4.02, são essas informações aí. No mais, você pode dar uma olhada no ajuda aí, que vai abrir a página da internet. Tem algumas outras coisas, quer dizer, tem muitas coisas aí que foram feitas. Convém você dar uma olhada. Se ficar alguma dúvida, pode dar uma ligadinha aqui para HW que a gente vai te responder. Então, no mais é só isso.